Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma live de astrologia aqui do nosso canal. Hoje com mais uma edição do nosso programa Mercúrio em Virgem, o programa onde eu analiso detalhadamente os aspectos do mapa astral que tu me trouxeres, ou respondo detalhadamente as perguntas que tu me enviares sobre interpretação de mapa astral. Então, vamos hoje para o Mercúrio em Virgem com algumas perguntas bem práticas de quem está estudando. Convido vocês a também estudar comigo astrologia, não só no curso que eu ministro, que eu ofereço regularmente, como também através das lives interativas que existem aqui no nosso canal. Então fica o convite aí para vocês aprenderem como que a astrologia, enquanto linguagem da natureza, pode ajudar a cada um de nós a viver melhor. E o que é viver melhor, né? Conhecer-se, preparar-se e relacionar-se. Não nessa ordem. Conhecer-se, relacionar-se e preparar-se melhor para todas as provas da vida. Então vamos lá, pessoal. Hoje nós temos apenas 3 perguntas selecionadas dentro do pessoal que está estudando astrologia e também umas que me chegam aqui pelas redes sociais de maneira bastante inusitada. Vamos lá. Então a primeira pergunta é a parte cômica, né? Ouvi dizer que saber mapa astral salva casamentos. Na verdade, brincadeiras à parte, né? A pessoa que mandou essa pergunta, na verdade, ela está interessada em saber como que o conhecimento astrológico pode auxiliar nos relacionamentos amorosos, né? E até mesmo nos de longo prazo. Eu fiz questão de destacar essa pergunta, porque o salva-casamentos é algo que eu escuto bastante, né? Por quê? Porque esse conhecimento do outro ser humano, conhecimento de si próprio e do outro ser humano, é algo bastante relevante para nós construirmos relações mais maduras, seja no âmbito amoroso, seja no âmbito familiar, seja em qualquer âmbito de relacionamento humano. Então, sim, embora possa parecer engraçado, podemos dizer que salva casamentos no sentido que nos ajuda a amadurecer qualquer relação. E isso é muito importante, porque toda relação, todo relacionamento, em especial os relacionamentos amorosos, se constroem, ou seja, eles são construídos através do autoconhecimento de cada um sobre si mesmo e, a partir disso, baseado nisso, no entendimento cada vez mais profundo que se chega a ter sobre o outro. Então, por essa razão, existe mais de um estudo, de um mapa, de um cálculo que se faz para auxiliar nos relacionamentos amorosos, casamentos ou não. E o mais famoso deles, e o mais conhecido e o mais utilizado, é o que se chama de sinastria. Sinastria, na verdade, é um estudo comparativo entre 2 ou mais mapas de pessoas, no caso, ou de quaisquer 2 mapas, mas se for no caso de pessoas, se analisa as compatibilidades, os pontos fortes e os pontos fracos que existem entre essas 2 personalidades. De posse desse conhecimento, se tem muito mais condições de construir algo mais maduro, sabendo melhor o terreno, conhecendo melhor o terreno que se está pisando e conhecendo melhor os pontos de apoio para a relação e os pontos mais delicados, mais sensíveis. Esse conhecimento ele não trabalha sozinho, ele é uma ferramenta válida e importante para que nós possamos construir algo juntos. Então esse cálculo, esse mapa chamado sinastria, é um dos vários mapas, cálculos que a gente pode aprender. E no nosso caso específico, né, se for fazer para gente, né, eu com alguém, ele não vai garantir nada, porque o relacionamento se constrói. Mas no caso de estarmos realmente dispostos a construir algo, ele vai ser um auxiliar fenomenal, porque ele vai me dar a leitura mais precisa de como funciona a outra pessoa. E em relação a mim,
o que é ativado nela e em relação a ela o que é ativado em mim. Então é assim que funciona a lógica da sinastria e sim, recomendo fortemente que se faça esse cálculo para se entender os pontos de conexão que existem e também os pontos de conexão em potencial que podem ser desenvolvidos. Tá? Então, sobre a primeira pergunta, o ponto principal da resposta seria a sinastria. E lembrando que a sinastria ela é muito comportamental também, ou seja, o comportamento é algo contínuo, é algo que está em constante movimento. Por isso que a sinastria ela não lê algo fixo, ela lê algo em movimento, ela lê algo que está se desenvolvendo e se desenrolando. E por essa razão, a sinastria ela vai dar ferramentas para que este movimento seja melhor vivenciado. Tá? Bom, lembrando que a pergunta era comprida, né? Mas sobre a sinastria, ou sobre o que a astrologia oferece, vale ressaltar que também a pergunta foi feita por quem já conhece, então é só um detalhe básico, né? Sobre a compatibilidade se considera o que além do Sol? Bom, tudo além do Sol, né? Porque o Sol é apenas o ponto de partida. O Sol é o ponto central de compatibilidade, mas ele não faz milagre também. Então, eu sou de Leão. Leão combina com Libra e com Gêmeos. Sim, mas não só com Libra e com Gêmeos. Leão é o oposto de Aquário, logo vai fechar com Aquário. Depende. Leão é fogo, então Leão vai fechar com Sagitário e Áries. Mais ou menos, sabe? Não é só o Sol, porque tu pode ter pessoas de signos compatíveis, né? Que têm ascendentes não tão compatíveis, luas não tão compatíveis, Vênus e Marte incompatíveis, e aí tem que considerar isso também. Então, por isso que nem todo mundo que é de signos compatíveis, ou seja, possuem o Sol, cada um, né, em signos compatíveis, vão ser na prática compatíveis. Então, na verdade, também não tem aquele on-off, né? É compatível ou não, né? Não existe isso. Na verdade, sempre vai se ter um grau de compatibilidade em alguns aspectos, tá? Então, isso é muito importante para se entender o que é essa tal de sinastria. A segunda pergunta, ela é quase um desdobramento da primeira, porque a primeira pergunta era sobre casamento, sobre sinastria, e a segunda fala como que a astrologia pode auxiliar no meu relacionamento com meus colegas difíceis de trabalho. Bom, então a pessoa já está revelando que ela tem colegas difíceis de trabalho. No trabalho ela tem pessoas com quem ela passa dificuldades para se relacionar cotidianamente. Trabalho, normalmente tu vê a pessoa todo dia, tu tem uma rotina com ela que não é tão voluntária, né? Então, como que a astrologia pode ajudar nesse caso? Muito. Em primeiro lugar, descobre a data de nascimento, os dados de nascimento da outra pessoa, tá? Entenda, não é muito ético a gente ficar fazendo o mapa dos outros sem que os outros peçam, tá? Isso realmente não tem nada a ver, tá? Mas, se existe uma dificuldade e a minha boa intenção, a minha melhor intenção é enxergar novas formas de superar essas dificuldades, bom, então vale a pena utilizar esse recurso, porque é algo bem específico. Eu não estou xeretando, né, curioseando como é que é a outra pessoa para me aproveitar disso. Eu estou tentando gerar o bem para mim e para ela, para uma relação continuada. Então, que fique bem claro que isso é muito de cada um, né? Mas eu não costumo fazer mapa de ninguém para curiosear, nem que me peçam. Mas nesses casos em que existe uma situação específica em que isso pode ajudar, podemos sim usar essa ferramenta. Então, para colegas difíceis de trabalho, tá? Se tu descobrir os dados de nascimento, quando tu descobrir, às vezes tu só descobre aniversário, aí não sabe o ascendente, mas aí pelo menos o aniversário tu já entende, tu vai poder fazer uma compatibilidade, uma sinastria da pessoa em questão, da pessoa difícil contigo. Então, esse é um recurso possível, né? Como que a astrologia vai ajudar a melhor me relacionar? Primeiro, tu entendendo o funcionamento do outro, tu vai, se for a tua
sincera intenção, buscar entendê-lo. Esse é o primeiro ponto. Isso envolve um pouco de compaixão? Sim. Envolve um pouco de empatia? Sim. Envolve até piedade, que é uma virtude que pouca gente fala, trabalha, né? Depois que eu passei a entender como é um capricorniano, passei a parar de brigar com uma colega de trabalho, passei a entendê-la muito mais. Exato, Mila, é isso aí. O primeiro ponto é a piedade, a compaixão. Tu entender que a outra pessoa tem limitações também. Isso para todos os casos, as relações de trabalho ou quaisquer relações. Se tu entende que a pessoa vai ter coisas que ela não consegue, pelo menos nesse momento, e aí tu não pode exigir dela algo que ela não consegue, não vai ser justo. Tem um ditado em espanhol que é no se puede pedir peras al olmo. Olmo é uma árvore que não tem nada a ver com pera e, bom, tu não pode pedir peras para o olmo, ou seja, que é uma árvore de frutos que não são dela, né? E isso eu penso muito nisso, né? Que às vezes tu tá criando uma expectativa com relação a alguém e que a pessoa não pode dar isso. Então, muito cuidado para que nós tentemos, pelo menos tentemos ser justos com o outro. E sim, se tu tiver uma noção de como é aquela outra personalidade astrologicamente, tu vai entender, cara, o cara tem muita dificuldade com tal coisa, então respeita, né? Não exige isso dele. O cara tem uma tendência forte para esse lado, considera isso, que essa tendência é algo que vai se manifestar frequentemente. Então, o exemplo que foi dado aqui no chat, né? Entendendo um capricorniano, parei de brigar com ele. É isso aí, se tu entende, taurino é teimoso, tá? Não é taurino, aquela pessoa ali tem sol em touro, tem vários aspectos que amparam nela um comportamento teimoso. Então, lida com isso, contorna isso, respeita isso. Não exige que ela não seja teimosa, porque ela não vai simplesmente não ser, né? Então, isso é muito importante, respeitar a pessoa como ela é. Isso é parte daquela aceitação filosófica, né? Aceitar as pessoas como elas são exige menos atritos, menos choques, tá? Então, sobre a segunda pergunta, a astrologia vai te ajudar a lidar melhor com os colegas de trabalho se tu conseguir entender melhor como eles funcionam. Isso é possível, muito possível, é de certa forma fácil. Se tu conheceres os dados de nascimento da pessoa, tu vai conseguir compreendê-la. E compreendendo, tu vai poder tratá-la melhor, lidar melhor. Então, aquela coisa, não deixa signos de fogo esperando, né? Não é que a pessoa, mas aí a pessoa vai ficar se achando. Não, é que é da natureza dela, né? Não faz drama, né? E choradeira, e mimimi, enrolação com um geminiano, né? Não seja rude, grosseiro, ríspido, nem minimamente com o libriano. E assim vai, né? Não brinca com os sentimentos de canceriano. E tantas outras coisas que... E aí é canceriano, lua em câncer, ascendente em câncer, né? Porque a pessoa... Isso é sério para ela, né? Não peça peras ao olmo. Né? Então, isso é um começo, tá? Não é tudo, mas além disso, se tu tiveres o conhecimento da natureza astrológica da pessoa, tu vais também conduzir melhor a tua ação. Tu vais conduzir melhor, tu vais respeitando as naturezas alheias. Tu vais poder chegar no coração dos outros e construir laços verdadeiros. Sempre é possível construir bons laços com os colegas de trabalho se a gente souber como lidar com eles. Então, não só a sinastria, mas o conhecimento do mapa, né, ou das características básicas de cada um dos envolvidos ajuda muito. Tá? A terceira pergunta é sobre os aspectos. Tá? Me perguntaram quais são os principais aspectos do mapa, o que significa cada um deles e quais que são bons e ruins. Bom, eu vou começar pelo final, tá? Não tem aspectos bons e ruins.
Os aspectos que a gente... O que são aspectos, né? Aspectos são as relações angulares do mapa. Os planetas distribuídos na circunferência do mapa astral, eles estão espalhados de uma maneira a estabelecer ângulos entre si. E eles podem estabelecer quaisquer ângulos, mas esses ângulos, alguns são fortemente harmônicos e outros fortemente desarmônicos. Alguns são desafiadores, alguns ativam algumas propriedades e assim vai. Então, a astrologia, desde antigamente, recolheu alguns desses aspectos, desses ângulos principais, que são os que a gente mais trabalha hoje. Classicamente se trabalha com os principais, tá? Existem aspectos secundários que têm uma relevância menor, até complementam de alguma maneira o significado dos principais. Mas se tu trabalhar só com os principais, já está bem bom. Bom, os principais. O principal é a conjunção. Qualquer conjunção é uma soma de forças. E essa soma de forças, entenda, depende de quem está envolvido. Então não é a mesma coisa uma conjunção Sol e Lua do que uma conjunção, sei lá, Urano-Plutão. Tá? Sol, sabe, o Sol é o centro da personalidade, é o centro do universo que a gente está considerando, ele é a visão racional da vida, ele é o ego, então ele é um monte de coisas que, por ser o que é, ele recebe influência de todo mundo. Então, se tu tem um aspecto do Sol, uma conjunção do Sol com a Lua, por exemplo, tu tem os dois cernes do ser humano trabalhando juntos ou enlaçados. Então a conjunção é um enlace, é uma soma de forças. Mas se tu tens esse enlace entre os dois principais pontos, tu tem uma coerência, uma convergência entre o que tu sente, o que tu pensa, o que tu é, né? Então isso vai ter prós e contras. Então a conjunção não é sempre boa, mas também não é ruim. Ela é uma soma de forças que, dependendo do que está sendo conjugado, vai gerar resultantes mais ou menos harmônicas. Tá? Também em que signo que está ocorrendo essa conjunção. Às vezes, os planetas envolvidos estão em grau de conjunção, mas estão em signos diferentes. Se tiver 1 grau de diferença, eles já podem estar em 2 signos, né? Então isso também tem que se considerar para ver se a conjunção vai gerar uma resultante positiva ou não. Então, conjunção não é sempre boa, mas às vezes pode ser tensa, né? Tu pega uma conjunção de Sol com Plutão, bom, devido aos envolvidos serem Sol e Plutão, tu pode ter uma resultante bastante complicada, né? Pessoa despertar forças, digamos assim, difíceis de lidar com essa conjunção, né? Então, aí por outro lado, se tu pega Urano com Plutão, que eu citei, né? Não por Plutão ser Plutão, mas é que o Plutão é o último, ele é um planeta geracional e Urano também. Então, uma conjunção deles diz pouca coisa para ti, muito pouca coisa. Diz mais da geração em que a pessoa nasceu. Então, eu nasci numa geração que é toda marcada por essa conjunção. Falei Urano-Plutão, mas vamos pegar Urano-Netuno, que ali pelos anos 90, 1990, 95, toda uma geração tem Netuno com Urano junto. Então, essa conjunção, ela também não vai ser boa nem ruim, mas ela vai ser uma soma de forças que, se os envolvidos são planetas geracionais, não quer dizer nada da pessoa, quer dizer de uma característica marcante de todo mundo que nasceu na mesma época que eu. Tá? Então, depende dos planetas envolvidos. Conjunção é uma soma de forças que, conforme os envolvidos, pode somar para construir. E conforme for, pode somar para anular, pode somar para neutralizar. Então, tu pega, por exemplo, o Sol e Lua. Mas são duas forças muito grandes, só que elas meio que se anulam. Então, quando estão juntas, né, elas se entendem em termos de racional e
e emocional, mas elas se anulam, elas se neutralizam, porque são de polaridades muito diferentes. Mesma coisa Júpiter e Saturno, quando estão em conjunção, meio que se neutralizam, os significados opostos deles se confundem. E aí fica uma coisa meio confusa. Ou Marte e Vênus. Então, conjunção é uma soma de forças, mas nem sempre vai ser só uma coisa boa, nem sempre vai ser uma super resultante. Depende dos envolvidos. Bom, eu ainda poderia falar dos graus de conjunção, que aí depende de cada planeta, ia ser bem longo a explicação, tá? E então, só para exemplificar outros aspectos, já que perguntaram sobre os aspectos em geral, né? Tem muito o que falar sobre conjunção, tá? Em especial as conjunções com o Sol, né? Que tem diferenças especiais aí de cada grau e tal. Vamos falar das oposições. As oposições, elas são algo próximo de 180 graus. Então, ou seja, quando tu tem a circunferência, em cada extremo da circunferência tu tens um dos dois planetas envolvidos. Então a oposição envolve sempre dois, né? Ou mais, porque aí tem que ter dois para um lado e um para o outro, para ser mais, né? Mais do que dois. Mas pelo menos dois planetas muito no extremo do seu afastamento. Eu quero dizer que é próximo de 180 graus, porque pode ser 178, pode ser 182, na verdade é 178 por outro lado, né? Então, quando tu tem 2 graus a mais ou a menos, né? Na verdade, sempre vai ser a menos, porque a mais quer dizer que é menos por outro lado, né? E coisas da geometria. E a oposição, ela é um cabo de guerra. Então, assim como a conjunção é sempre uma soma de forças, a oposição é sempre um antagonismo de forças. Então, sempre que vocês tiverem uma oposição, os planetas envolvidos estão olhando para lados diferentes e estão puxando a corda, cada um para um extremo. E aí vai variar a força que cada um tem. Então, conforme o signo que cada um dos dois planetas está, vai ter mais ou menos força nessa puxada. Conforme for a sua proximidade do Sol, vai ter mais força na sua puxada. Então, tudo isso tem que se considerar para avaliar uma oposição. Então, as partes da personalidade que esses planetas representam vão estar puxando para si ou repelindo de si a energia que brota na relação com aquele outro planeta. Então, isso é muito importante da gente considerar se a gente quiser avaliar uma oposição, tá? Então, a oposição é o contrário da conjunção, né? A conjunção está próximo de 0 grau, então eles estão juntos, e a oposição está próximo de 180 graus. Existe uma margem para tu considerar a conjunção conforme os planetas envolvidos. A maior margem é a do Sol, quando o Sol é um deles, que é na faixa de 10 graus. Todas as demais conjunções existem quando se estabelecem graus menores. Então, sei lá, Marte com Vênus tem que ter uns 3, 4 graus no máximo. Senão, se for 5 já não é mais, né? Assim, por exemplo. E a oposição é a mesma coisa, mas aí as oposições com o Sol é menos que 10 graus, um pouco menos, né? Então não tem limites muito quadrados, mas a gente sente, né? Tá tantos graus de limite da oposição, mas tu sente que no conjunto aquelas duas forças ali estão antagônicas. Então isso também existe. Então, sobre essa pergunta, falamos tudo sobre conjunção e falamos tudo sobre oposição. Para essa nossa última pergunta, ainda vamos mencionar outros dois aspectos que são muito importantes, que são os trígonos e as quadraturas. Também para desmistificar um pouco, assim como a conjunção não é sempre boa, né, positiva, também a oposição não é sempre ruim. A gente vai encontrar os trígonos e as quadraturas no nosso mapa. Olá, quem chegou aí, tá me dando oi? Oi. Os trígonos, eles são sempre construtivos. Eles são um aspecto que a gente chama na astrologia de via aberta. Existe uma energia fluindo, sem obstáculos, entre os dois planetas envolvidos. Fluindo com maior intensidade, quanto mais próximo esse aspecto estiver,
do grau exato de trígono, que seria 120 graus. Então, se tu tiveres quaisquer duas coisas no mapa distantes a 120 graus, tu tens um trígono exato. E esse trígono é um aspecto de via aberta. Então, a energia que se estabelece fluindo entre aquelas duas coisas, aqueles dois pedaços da tua personalidade, estão em grande harmonia, estão fluindo. Então, quando tem um trígono bem estabelecido, é um fluxo considerável de energia que tu tens. Se em vez de 120 for 122, 123, conforme os planetas envolvidos, vai ser uma via aberta já um pouquinho mais tênue, né? E o mesmo vale se for um pouco menos, 117 graus, né? Mas então o trígono é 120 graus. Reparem que a circunferência tem 360 graus, então 120 é um terço, ou seja, é um lado de um triângulo equilátero. Por isso que os trígonos, eles possuem também uma disposição muito curiosa, que é o chamado grande trígono. Na verdade, o grande trígono é um conjunto de 3 trígonos que formam os 3 lados de um mesmo triângulo equilátero. E isso é possível, não é tão raro, mas é muito especial. Quando tu tens 3 planetas, o Sol e Lua, no mapa, dispostos formando um triângulo equilátero. Então saibam vocês, se for o caso de vocês, do mapa de vocês, isso é muito bacana, é muito positivo e é uma via aberta, como eu falei, de fluxo de energia entre 3 pontos da tua personalidade, que dialogam muito bem, que se apoiam muito bem e que geram força juntos, constroem algo com essa fluidez. Isso são os trígonos e isso é um grande trígono ou um triplo trígono, né? Ou 3 trígonos. Não é um destrava-línguas, tá? 3 trígonos tristes, né? Foram de trem, não. Então, e para fechar, então, o último aspecto que eu vou exemplificar na nossa última pergunta é sobre as quadraturas. As quadraturas acontecem quando tu tens 2 planetas dispostos num ângulo, numa distância de 90 graus. Ou próximo a 90 graus. Vai ser mais fraquinho se for 88, se for 92, né? 90 graus é 1/4 da circunferência, que é 360. Então, 90 graus forma o lado de um quadrado, daí o nome quadratura. Quando tu tem 2 planetas em quadratura, tu tem um aspecto tenso, tu tem estabelecido ali um ângulo reto, tu tem um aspecto de via fechada. É curioso que no Feng Shui também se ensina que os ângulos retos são perigosos, ou são desfavoráveis, né? Ou tem uma dificuldade maior de que a energia flua. Por isso, quando tu tens quadraturas, tu tens a maior dificuldade de todas, aí sim, não é que é ruim, é que é um bloqueio de energia. A maior dificuldade de todas para que a energia entre os planetas envolvidos flua e se conecte. E aí tu tens então o maior cuidado necessário entre todos os aspectos do mapa. Mais até que oposição, porque oposição depende muito de quem que está oposto. Quadratura não. Se está em quadratura, está formando um ângulo reto, é um ângulo que fere, que machuca e que os planetas envolvidos vão estar em dificuldade de conexão. Isso então é o aspecto quadratura. Eu citei só esses 4 agora na nossa última pergunta, né? Conjunção, oposição, trígono e quadratura, que são os mais importantes. Se vocês tiverem uma boa leitura das quadraturas, trígonos, oposições e conjunções, vocês já têm quase tudo, tá? O resto é complemento. E tem mais, tá? Tem sextil, tem quincúncio, tem heptil, tem semissextil, mas aí vamos, né? Aí são detalhes. Com isso, respondemos a nossa terceira pergunta, lembrando que os aspectos são um conhecimento refinado que constroem uma verdadeira teia de aranha na mandala astrológica e permitem que nós entendamos como que as diferentes partes da pessoa estão dialogando entre si. Como que essas partes estão
mais ou menos bem relacionadas dentro da pessoa, tá? Então, esse é o valor dos aspectos. Espero que tenha respondido com fluidez, com eficácia. Essas foram as perguntas de hoje do nosso Mercúrio em Virgem. Respondemos detalhadamente, como é a proposta do programa, e convido vocês a continuarem enviando para nós as perguntas que vocês tiverem acerca de interpretação de mapa astral, né? Tudo que vocês sempre quiseram saber sobre o mapa astral e não tinham para quem perguntar, mandem aqui para nós que a gente destrincha, tá bom? Foi um privilégio ter estado com vocês. Fica um grande abraço a todos. Boa semana e até a próxima live aqui do nosso canal. Tchau!